Olá, eu sou o professor Elismar Moraes e nesse vídeo nós vamos estudar razão e proporção, um dos tópicos de conhecimentos numéricos exigidos no Enem. Não esqueça de curtir e de se inscrever no nosso canal se você gostar desse vídeo. Então vamos começar definindo o que é grandeza. Grandeza é tudo aquilo que pode ser contado ou medido. Por exemplo, a temperatura, a quantidade de combustível, a massa de um corpo, etc. E a razão é o quociente entre duas grandezas tomadas na mesma unidade. Dados dois números A e B com B diferente de zero, chamamos de razão de A para B, ou simplesmente razão entre A e B, nessa ordem, o quociente A sobre B, o A dividido por B, que também pode ser indicado por A dividido por B. Onde o numerador é chamado de antecedente e o denominador dessa razão ou dessa fração é chamado de consequente. Que tal preparar um refresco? As instruções do rótulo da garrafa dizem: misture uma parte de suco concentrado para 5 partes de água e adoce a gosto. Dizemos que 1 para 5 é a razão entre a quantidade de suco e a quantidade de água. A razão pode ser representada por um quociente, observe. 1 para 5, ou 1 dividido para 5, ou 1 sobre 5. Veja a tabela. Uma parte de água, de suco, 5 de água. 2 partes de suco, 10 de água. 4 partes de sucos, 20 de água. Para fazer qualquer quantidade de refresco, basta aumentar ou diminuir as quantidades de suco concentrado de água de forma proporcional. O que isso significa? Que as quantidades de suco concentrado e de água mudam, mas a razão entre elas deve ser sempre de 1 para 5. Beleza? Então aqui nós definimos uma classe de equivalência de 1 para 5. Certo? Onde eu consigo uma nova mistura ou uma nova fração, que representa uma nova mistura, multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo número natural, diferente de zero. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 5, 10. E assim por diante. Exemplo. Um investidor aplicou R$20 mil, sendo R$8 mil numa caderneta, e 12 de poupança e 12 mil em ações. Calcule a razão entre o valor aplicado em ações e o valor investido. Então, calcule a razão entre o valor aplicado em ações. A razão entre o valor aplicado em ações e o valor total investido foi de... foram aplicados 12 mil em ações e o total investido foi 5 mil. E aqui, eu simplifico, certo? Essa razão ela é igual a 3/5. Se você cancelar os zeros, esses 3 zeros, você vai ficar com a fração 12 dividido por 20. Se você dividir tudo por 4, 12 por 4 dá 3 e 20 por 4 dá 5. Beleza? Então essa é a razão. A razão entre o valor aplicado em caderneta de poupança e o valor total investido foi de, caderneta de poupança foi 8 mil e o valor total investido foi 20 mil. Eu só vou abrir as contas desse aqui, que é para explicar melhor, tá? Só vou fazer isso nessa segunda. Então, tu tens aí 8 mil, tu tens aqui 8 mil, dividido por 20 mil. Aí eu vou tirar 3 zeros daqui de cima com 3 zeros daqui de baixo. Então isso aqui ficou 8 sobre 20. E eu posso dividir aqui tudo por 4. Em cima dá 2 e embaixo dá 5. Então essa razão aí é de 2 para 5. A razão entre o valor aplicado em ações e o valor aplicado em caderneta de poupança. 12 mil dividido por 8 mil. Então, simplificando aí, dividindo tudo por 4,
em cima da 3, embaixo da 2. Beleza? Se a razão entre o preço do álcool e o preço da gasolina for menor que 0,7, é mais vantajoso abastecer com álcool. Se for maior que 0,7, é mais vantajoso abastecer com gasolina. E se for igual, tanto faz você abastecer com álcool ou com gasolina. O preço do litro de gasolina e do litro de álcool são respectivamente 5,70 e 5,38 em um determinado posto na BR-316. Com qual combustível é mais vantajoso abastecer? Aí você vai fazer a razão, né, entre o valor aí do preço do álcool, que é 5,38, dividido pelo preço da gasolina, que é 5,70. E vamos ver quanto é que vai dar isso aí. Vou abrir as contas só para esse, tá? Ó, vai ficar assim, ó. Para mim dividir números decimais, eu igualo as casas decimais. Como aqui já está igualado, aqui tem 2 e aqui tem 2, eu vou dividir esses números como se fossem números inteiros. Então eu retiro as vírgulas e divido. Então passa a ser 538 sem a vírgula, dividido para 570. Ó, 538 é menor, então 0 aqui, 0, vírgula. Se eu colocasse 10 aqui, daria 5.700, passaria, então eu vou colocar 9. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 7, 63, leva 6. 9 vezes 5, 45 e 6, 51. Quando eu fizer aqui a subtração para ver o resto, que dá 0, 8 menos 3 dá 5, 3 menos 1 dá 2, deu 250. Ora, só que tu já viu que 0,9 eu nem vou prosseguir, é maior que 0,7, eu nem vou prosseguir a divisão. Então, nesse caso aqui, é mais vantajoso abastecer com o quê? Com gasolina. Beleza, pessoal? Se o litro da gasolina custar 5,71, quanto deveria ser o preço do álcool para que fosse mais vantajoso abastecer com esse combustível? Então, ó, qual é o valor do álcool? Vou chamar ele de A, para não ficar trabalhando com X, tá? 5,71, que é o preço da gasolina. E vou igualar a 0,7. Beleza? Então, aqui o álcool vai ser igual a 0,7 vezes 5,71. Aí eu vou carregar esse concreto, né? Porque lá no Enem não vão te dar calculadora. Então, 5,71 vezes 0,7. Observa que aqui tem 2 casas decimais e aqui tem uma. Então, o teu produto vai ter 3 casas decimais. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 7, 49, leva 5. 7 vezes 5, 35. E 5, 49, leva 4, né? 7 vezes 5, 35 e 4, 39. Vou multiplicar o zero recuando uma casa. 0,1 dá 0, 0,7 dá 0 e 0,5 dá 0. Aí o que tu faz? Tu soma de cima para baixo, tá? 7, 9, 9, 3. Ó, o produto tem 3 casas decimais. Eu venho aqui, ó. 1, 2, 3. Beleza? Então, A ele é 3,997. Isso aqui é aproximadamente igual a 4. Certo? Então, para que seja mais vantajoso abastecer com gasolina, esse resultado tem que ser menor que 0,7. Se eu colocar exatamente 4, vai dar 0,7. Portanto, o preço do álcool
tem que ser menor que R$4. Beleza? Porque se eu colocar 4 vai dar 0,7, tanto faz eu abastecer com álcool ou com gasolina. Portanto, ele tem que ser menor que R$4. Beleza, pessoal? Prosseguindo. Uma empresa de ônibus utiliza o seguinte sistema de venda de passagem, que fornece a imagem de todos os assentos do ônibus, diferenciando os que foram vendidos por uma cor mais escura dos assentos ainda disponíveis. A empresa monitora permanentemente o número de assentos já vendidos e compara-o com o número total de assentos do ônibus, para avaliar a necessidade de alocação de veículos extras. Na imagem, a imagem é essa aqui, ó, tá? Tem-se a informação dos assentos já vendidos. Aqui de preto, né? Então na imagem tem-se a informação dos assentos já vendidos e dos ainda disponíveis em um determinado instante. A razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos desse ônibus no instante considerado da imagem aí tem as alternativas, né? Então essa questão caiu no Enem. Então aqui tu tens o seguinte, o ônibus ele tem 42 assentos. Beleza, pessoal? O ônibus tem 42 assentos. E se tu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ó, então qual é a razão? Tu tens 42 assentos e foram vendidos 16. Então a razão é 16 sobre 42. Nesse caso aqui, ó, é a letra A, tá? Beleza, pessoal? Segunda questão aqui. 5 marcas de pão integral apresentam a seguinte concentração de fibra, massa de fibra por massa de pão. Bom, na marca A, 2 gramas de fibra a cada 50 gramas de pão. Na B, 5 a cada 40. Na C, 5 a cada 100. Na D, 6 a cada 90. E na E, 7 a cada 70. Recomenda-se a ingestão do pão que possui a maior concentração de fibras. A marca a ser escolhida é... Aí tu vai, ó, letra A. Tu vai dividir 2 por 50, que dá 0,04. Na letra B, 5 por 40, dá 0,125. Na letra C, 5 por 100, dá 0,05. Na letra D, 6 por 90, dá 0,066. Na letra E, 7 por 70, que dá 0,01. Então, qual dessas aqui possui a maior concentração de fibra? A letra B. Beleza, pessoal? Ó, 0,125. A letra B possui a maior concentração de fibra por grama de pão. Então, assim, a maior concentração de fibra por grama, 125, a maior concentração de fibra é 0,125 da marca B, então gabarito B. Esqueci de colocar o gabarito aí do Enem, mas essa seria a alternativa B. Isso aqui é do Enem de 2016, é só tu conferir lá, tá? Que a alternativa correta seria a letra B. Beleza, pessoal? Bom, razões especiais. Então, tem algumas razões que elas são especiais. E a primeira é a densidade demográfica, tá? Existem algumas razões entre grandezas de mesmo tipo ou de tipos diferentes, conhecidas por nomes especiais. E aqui a gente vai estudar as seguintes, ó, a escala, a velocidade média e a densidade demográfica. Bom, o que é a escala? É a razão entre a medida do comprimento no desenho e a medida do comprimento na realidade.
Então, a escala é usada principalmente na elaboração de mapas, plantas e maquetes. Então está aqui, ó, comprimento do desenho, comprimento real. O mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita na forma de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Certo mapa tem uma escala de 1 sobre 58 milhões. Considere, nesse mapa, o segmento de reta que liga um navio ao tesouro. É 7,6 centímetros. A medida real em quilômetros desse segmento de reta é D, foi representada aqui, no desenho por 7,6 centímetros. Dado essa escala, ele quer saber qual é o comprimento real aí em quilômetros. Aí tu vai fazer, escala é o desenho pelo real, o desenho é 7,6 e o real é R, porque é isso que eu estou querendo saber. E a escala ele deu, é 1 sobre 58 milhões. Então eu vou fazer a multiplicação, 1 vezes R é R, e vou multiplicar 7,6 por 58 milhões. Quando eu faço essa multiplicação, o resultado dá 440 milhões e 800 mil centímetros. Aí eu vou voltar lá para o 6º ano, né? Um metro tem 100 centímetros. Então, como ele quer em quilômetros, eu vou ver quantos centímetros tem 1 quilômetro. Então a vírgula sai daqui, ela vem para cá, o 1, né? A vírgula sai daqui e vai lá para centímetros. Ou se eu quero transformar centímetros em quilômetros, a vírgula sai daqui e vem para cá. Então aqui eu tenho 100 mil centímetros. Então 1 quilômetro é 100 mil centímetros. Portanto, eu vou dividir esse resultado aqui por 100 mil. Vou fazer isso aqui, 448 e 800 mil dividido por 100 mil. Aí eu cancelo esses 3 zeros. Cancelo esses 3 zeros aqui, com esses 3 zeros. Cancelo esses 2 zeros com esses 2 zeros. Ficou o quê? 4.408. Então, alternativa A. Então, nesse desenho de 7,6 centímetros, essa estrada aí é de 4.408 quilômetros. Beleza? Bom, a Torre Eiffel, com seus 324 metros de altura, feita com treliças de ferro, pesava 7.300 toneladas. Quando terminou de ser construída, em 1889, o arquiteto construiu um protótipo dessa torre em escala de 1 por 100, usando os mesmos materiais. Cada dimensão linear em escala é 1 sobre 100 do monumento real. Como é 1 sobre 100, quer dizer que cada centímetro no desenho equivale a 1 metro, tá? Porque 100 centímetros é 1 metro. Beleza, pessoal? Considere que a torre real tem uma massa, que ele chama aqui massa da torre, e exerça na fundação sobre a qual foi erguida uma pressão P da torre. O modelo construído pelo arquiteto terá uma massa M de modelo e exercerá... Opa, faltou aqui o acento, bem aqui, né? E exercerá uma pressão P modelo. Como a pressão exercida pela torre se compara com a pressão exercida pelo protótipo? Ou seja, qual é a razão entre as pressões da torre e do modelo? Aí ele deu aqui as alternativas. Beleza, pessoal? Bom, eu sei que a escala é desenho sobre o real. A escala ele deu é 1 sobre 100. Então, eu vou pegar 1 sobre 100, tá? E P, pressão do modelo, pela pressão da torre. Só que ele fala que a pressão da torre é 100 vezes a pressão do modelo. Então, onde tiver pressão da torre, eu vou substituir aqui por 100 vezes P do modelo. E quando eu faço isso, eu cancelo essas duas pressões aqui.
Se eu cancelasse aqui, seja lá qual for o valor delas, sobra 100. E 100 é 10 elevado ao quadrado. Portanto, aqui, ó, letra C. Tá uma questão simples aí, quer dizer, complicada. Se tu manda um físico resolver isso daí, ele vai calcular pressão, vai um bocado de coisa. Mas aí tu usando razão e proporção, tu simplifica bem teus cálculos. Tudo bem? A outra razão especial é a velocidade média. Ela é a razão entre a distância percorrida e o tempo total de percurso. Ou seja, a velocidade média, distância percorrida e tempo total do percurso. Eu costumo dizer que é a distância percorrida pelo tempo gasto para percorrer. Então, exemplo, a distância entre as cidades de Belém e Salinalópolis é de aproximadamente 219 quilômetros. Eu coloquei aproximadamente para que o resultado seja um número inteiro. Um carro levou 3 horas para percorrer esse trajeto. Determine sua velocidade média. Então, vou colocar aqui, ó, distância percorrida, tempo gasto para percorrer. Quando eu faço essa divisão, dá 73 km dividido por hora, quilômetro por hora. Então, essa velocidade é de 73 km por hora. O significado desse valor é que a cada hora o carro percorreu aproximadamente 73 km. A outra razão especial é a densidade de um corpo. Ela é a razão entre sua massa e o seu volume. Então, a densidade é massa dividido por volume. Uma quantidade de óleo de cozinha ocupa completamente uma jarra de 1 litro de volume. Sabendo-se que a densidade do óleo é de aproximadamente 0,86 gramas por centímetro cúbico, a massa do óleo em gramas, aí você vai calcular, né? A solução é o seguinte, ó, é dada por grama dividido por centímetro cúbico. Isso significa que o volume deve ser dado em centímetro cúbico. Assim, fazendo a conversão, olha, 1 litro é 1 decímetro cúbico, portanto, um decímetro cúbico tem 1000 centímetros cúbicos. Daí, né, vai fazer a aplicação direta, o M sobre V, que é massa sobre volume. E ele diz que o resultado disso é 0,86. Isola aqui o M e multiplica. Ó, porque aqui tu teria 1, né? Não está aberta as contas, mas quando tua fração não tem denominador, é o 1 que está aqui, ó. 1 vezes M, tu vai multiplicar aqui, ó, em cruz. 1 vezes M, M. Aí faz a multiplicação, 0,86 vezes 1000. E para multiplicar por 1000, a vírgula, ela desloca 3 casas, pessoal, para a direita, ó. Eu tenho aqui essa multiplicação, 0,86 vezes 1000. Isso aqui, ó, 0,86, tá? Então, a vírgula, ela vai se deslocar 3 casas para a direita, ó. 1, 2, como não tem nada aqui, eu coloco um 0, tá? Então, essa vírgula, ela vai sair daqui, ó. Tá? Aqui, esse programa não me dá a oportunidade aqui de apagar. Beleza? Vou colocar aqui embaixo. Então, ficaria isso aqui, ó. 86, né? Tua vírgula está aqui. Ela vai se deslocar 3 casas para a direita, ó. 1, 2. Como eu preciso deslocar mais uma, eu coloco um 0. Então, 860. Por isso que a multiplicação dá 860 gramas. Beleza, pessoal? Bom, a densidade demográfica, essa aqui ela é muito utilizada para, por exemplo, para a polícia militar ver quantas pessoas estão numa manifestação, numa ocupação de rua, ou quantas pessoas cabem num terreno para fazer um show. Lá tivemos recentemente o Rock in Rio, né? Então, eles usam a densidade demográfica para saber, dentro daquela quantidade de metros quadrados, quantas pessoas eles podem colocar lá dentro. Então, vamos lá. É a razão entre o número de habitantes, ou seja, a população, e a área ocupada.
Vou chamar a população de P e a área de A. Então, a densidade demográfica é P sobre A. Belém é o município mais populoso do Pará, com a população estimada de 1.641 habitantes, com uma área de 1.059 km². Qual a densidade demográfica do município de Belém? Então, tu vai dividir, 1.499.641 por 1.059 km². Então, esse resultado aqui é 1.416 habitantes por quilômetro quadrado. Então, aqui é a densidade demográfica de Belém. Beleza? Bom, questão 3. Os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, em consequência, eleva o consumo de calorias. No gráfico está registrado os valores calóricos em quilocalorias gastos em 5 diferentes atividades físicas, em função do tempo dedicado às atividades, contada em minuto. Qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de calorias por minuto? Então, está aqui, na primeira atividade, eu tenho 20 dividido para 10, tá? Que dá 2 calorias. Na segunda atividade, eu vou ter 100 dividido para 15, que dá 6,66 calorias. Na terceira atividade, eu tenho 120 dividido para 20, que vai dar 6 quilocalorias. Na quarta atividade, eu tenho 100 dividido para 25, que vai dar 4 calorias. E na quinta atividade eu tenho 80 dividido por 30, que dá 2,66 quilocalorias. Então, qual é a que consome mais calorias aí? Observando tudo aí, a que tem o maior consumo de calorias é a atividade 2. Beleza? Então, aqui, letra B, tá? 6,66 quilocalorias é o maior consumo. Beleza, pessoal? Então, resposta B. Proporção. A proporção é uma igualdade entre duas razões. Sendo A, B e C números reais, diferentes de zero, a gente tem o seguinte, quando A dividido por B for igual a C dividido por D, então nós temos uma proporção. Tá? O A e o D são chamados de extremos e o B e o C são chamados de meios. Então, aqui, aqui nós temos os meios e aqui nós temos os extremos. Beleza? E a propriedade fundamental das proporções, ela me diz que o produto dos meios ele é igual ao produto dos extremos. Tá? Então, se A dividido por B é igual a C dividido por D, então A vezes D tem que ser igual a B vezes C. É o produto incluso, eu estou multiplicando aqui. A vezes D está aqui, igual a B vezes C, está aqui. Essa é a propriedade fundamental das proporções, tá, pessoal? Em uma proporção, tem outras propriedades, né? Como essa aqui. Essa proporção me diz que a soma do antecedente com o seu consequente está para o seu consequente, ou seja, quando eu fizer a soma A mais B dividir para B, vai ser igual à soma de C mais D dividido para D. E pode ser a soma ou a subtração, tá, pessoal? Beleza? Essa é uma propriedade. Um exemplo aqui, determine x e y na proporção onde x mais y é igual a 3 para 4. Sabendo que x mais y é 84. Então, vai fazer isso aqui, x mais y dividido para y, x mais y, estou dividindo pelo denominador, é igual a 3 mais 4 dividido por 4, que é o denominador. Ora, mais x mais y, ele deu 84, eu substituo. Dividido para y igual a 7 dividido para 4. E aqui eu aplico a propriedade fundamental das proporções. Y vezes 7, 7y,
4 vezes 84, 336. Isolo o y. Esse 7 que está multiplicando eu passo dividindo. E 336 dividido por 7 dá 48. Eu nem preciso fazer mais conta. É só eu perguntar, é 48 mais quanto que dá 84? Aí eu acho o valor do y. 48 mais quanto que dá 84? 36, né? Então o y nesse caso aí é 36. Beleza, pessoal? Sabendo-se que x menos y é igual a 18, determine x e y na proporção, nessa proporção aqui, ó. X está para y, assim como 5 está para 2. Então, aqui eu vou fazer a subtração, né? X menos y está para 5, assim como 5 menos 2 está para 2. Só que esse cara aqui eu sei, ó, ele deu, é 18, eu substituo. Então, fica 18 por y igual a 5 menos 2 dá 3, ó, 3 sobre 2. Aí eu multiplico aqui, ó, 3 vezes y, 3y. 2 vezes 18, 36. Y igual a 36 dividido por 3, que dá 12. Se o y é 12, então é quanto menos 12 que dá 18? 40, né? 40 menos 12, 30, né? 30 menos 12 dá 18. Beleza? Então, x menos 12 dá 18, aqui matematicamente eu isolo x, esse menos 12 aqui eu passo para lá somando. 18 mais 12 dá 30. Em toda proporção, a soma ou a diferença dos antecedentes dividida pela soma ou diferença dos consequentes forma uma razão igual a cada uma das primeiras. Eu posso somar esses dois e dividir pela soma desses dois, vai ser igual a essa ou a essa. Tá? É isso que foi feito aí. Eu posso fazer com a soma, posso fazer com a subtração. Ó. A menos C para B mais D, dá para A sobre B ou para C sobre D. Então, é uma propriedade importante também. Então, fazer o cálculo aqui nessa, né? Observe que agora eu vou somar A mais B e dividir pela soma de C mais D. E vou igualar A sobre 6 para encontrar o valor do A e depois igualar B sobre 7 para encontrar o valor do B. Então, vamos lá. Então, A mais B está para 6 mais 7, assim como A está para 6. A mais B é 39, 6 mais 7 é 13. Então, 39 está para 13, assim como A está para 6. 13 vezes A dá 13A, e 6 vezes 39 dá 234. Então, aqui já foi omitido um passo, né? Foi omitido esse passo aqui, ó. Antes daí, teria que estar assim, ó, 13 sobre A igual a 39 vezes 6, tá? Aí depois eu passaria, ó, o A igual 39 vezes 6 dividido para 13. Tá? Que é esse passo aqui, ó. Beleza? E o resultado disso aqui é 18, então no caso A é 18. Então, é 18 mais quanto que dá 39? Aí tu vai fazer essa pergunta, é 18 mais quanto que dá 39? 21, né? 18 mais 21 é 39. Eu nem precisaria fazer esse cálculo todinho aqui para achar o 21. Bastaria substituir o 18 aqui, ó. Tá? Aí passaria ele para lá, o B seria 39 menos 18, que daria o 21. Terceira questão aí, das questões do Enem. Nos últimos 5 anos, 32 mil mulheres de 20 a 24 anos foram internadas no Hospital do SUS por causa de AVC. Entre os homens da mesma faixa, houve 28 mil internações, pelo mesmo motivo. Suponha que nos próximos 5 anos haja um acréscimo de 8 mil internações de mulheres e que o acréscimo das internações dos homens ocorra na mesma proporção. De acordo com as informações dadas, o número de homens que seriam internados por AVC nos próximos 5 anos corresponderia a
Aí aqui, ó, do enunciado a gente tem o seguinte, que houve um total de 32 mulheres, né? 32 mil mulheres. Se aumentar 8 mil mulheres nos próximos 5 anos, teremos a seguinte proporção. 8 mil dá para 32, aí tu divide aqui, ó, por mil, como se eu cancelasse 3 zeros, ó, fica 8 sobre 32. E essa fração aqui, ó, essa razão é 1 sobre 4. Aqui eu dividi tudo por 8, ó, 1 sobre 4. Então é essa razão que eu vou utilizar, tá? Para não usar muito número. Então, 1 sobre 4 igual a x sobre 28. Por que x sobre 28, pessoal? Dado aqui os dados do problema, tá? Beleza? Aí aqui eu multiplico em cruz, ó. 4, aqui seria assim, 4 vezes x, 4x, igual a 1 vezes 28. O x é igual, passo 4 dividindo, 28.000 dividido por 4 dá 7.000. E 28.000 mais 7.000 dá 35.000. Beleza? E 35.000 aqui era a letra D. De acordo com dadas as informações, o número de homens, tá, internado por AVC nos próximos 5 anos seria correspondente a 35.000. Como ele fala que é na mesma proporção, aí eu estou calculando qual é a proporção. A proporção é de 1 para 4. Tá? Igualei as duas razões e achei o valor. Vai crescer 7.000. Então, 28 mais 7.000, 35.000. Portanto, o total de homens internados será de 35.000. Questão 4. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar ao seu filho. Na bula recomendava-se a dosagem de 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio ao seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é D. Bom, aqui dá até para te fazer no olhômetro, né? Que se 5 gotas está para 2, 10 vai estar para 4, 15 vai estar para 6, né? 20 vai estar para 8, 10 vou fazer aqui, tá? 5 vai estar para 2, ó, a proporção, né? 10 gotas vai estar para 4, 15 gotas vai estar para 6, 20 gotas vai estar para 8, 25 gotas vai estar para 10 e 30 gotas vai estar para 12. Então, 30 gotas seria o quê? O peso dele é 12 quilos, tá? Como é pequena, dá para fazer aqui no olhômetro. Mas qual é a conta que tu teria que fazer, né? Qual seria a proporção? Porque a gente está estudando aqui razão e proporção. Então, seria o seguinte, ó. 5 gotas está para 2 quilos, assim como 30 gotas vai estar para um número que eu quero saber, e eu chamo de x. Então, multiplicando em cruz, implica que 5x igual 2 vezes 30 dá 60. Então, x igual a 60 dividido por 5, que dá 12. Beleza? É o tipo de questão, competência numérica número 1 são as questões mais fáceis do Enem. São aquelas questões que tu vai procurá-las primeiro e resolver logo para garantir aí a tua pontuação. Bom, aqui é parecida com uma questão que a gente já resolveu, né? Só que aqui no teatro, eu nem vou, porque o vídeo está ficando grande demais, então eu vou fazer o seguinte, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui eu tenho 7. Então, qual é a quantidade de cadeiras? A quantidade de cadeiras
quantidade total, vou colocar aqui, né? Total é 7 vezes 10, que é 70. Então tem 70 cadeiras. E qual é a quantidade que foi vendida, né? Quantidade vendida. Aí tu conta, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então qual é a razão? 17 sobre 70, portanto, né? Letra A. Beleza? Vai errar uma questão dessa não, por favor, tá? E aqui, ó, boliche é um jogo que se arremessa uma bola sobre uma pista para atingir 10 pontos, dispostos em uma formação de base triangular. E ganha quem derrubar o maior número de pinos. A razão entre o total de vezes que o jogador derruba todos os pinos e o número de jogadas determina o seu desempenho. Em uma disputa ocorreu o seguinte aí, o jogador número 1, ele acertou 50, vou colocar bem aqui, ó. O 1, ele acertou 50 das 85 jogadas. Beleza, pessoal? Então ele acertou 50 das 85 jogadas. Aí, tu vai fazer essa divisão aí, né? 50 por 85. Tu vai fazer essa divisão. Eu não vou carregar esse concreto não, porque o vídeo está ficando muito grande, tá? Então, isso daí dá aproximadamente 0,58. Vou colocar 0,59 para arredondar, tá? O jogador 2, ele derrubou 40 das 65. Isso dá 0,62 aproximadamente, tá? O jogador 3, ele derrubou 40, 50 de 85, o 2, 40 de 65 e o 3, 20 de 65. Isso dá aproximadamente 0,31. E o jogador 4, ele foi 30 das 40. Isso, corta aqui o 0, né? Isso dá 3/4, que aproximadamente não, que é igual a 0,75. Nesse caso aqui é exato. E o jogador 5 derrubou 48 das 90. E isso vai dar 0,53, aproximadamente. Bom, quem derrubou o maior número aqui, ó, a gente já está vendo aqui que foi o jogador 4. Teve 75% aí de aproveitamento. Então aqui no caso seria a letra D. Beleza, pessoal? Então teria que fazer essas continhas aí, tá?
50 dividido por 85. Eu só não vou abrir porque o vídeo já está aqui com 44 minutos. E ninguém assiste vídeo com esse tempo. Bom, sétimo, eu acho que essa aqui é a última. Uma companhia de seguros levantou dados sobre os carros de determinada cidade e constatou que são roubados em média 150 carros por ano. O número de carros roubados da marca X é o dobro da marca Y. Opa, o que ele está me dando aqui? Está me dando aqui, perdido o cursor. Está me dando o seguinte, que o X ele é igual a 2Y. Beleza? É um dado que ele me deu. E que essas duas marcas juntas, elas respondem por cerca de 60% dos carros roubados. Bom, 60% dos carros roubados é 60 sobre 100 vezes 150. Eu cancelo esse zero com esse zero com esse, fica 6 vezes 15, que dá 90. Então, as duas somam 90 carros. Só que são 90 das duas marcas. Beleza, pessoal? São 90 das duas marcas. O número esperado de carro roubado da marca Y é D. Aí tu vai fazer o seguinte. Quando eu somar o X, que é 2Y, mais os da marca Y, dá 90. Somando os dois aqui, dá 3Y igual a 90. Então, Y igual a 90 dividido para 3. Y igual a 30. Então, são roubados por ano 30 carros da marca Y. Então, aqui seria a letra B. E da marca X, pessoal, olha. X, 2 vezes 30, que dá 60. E junto dá 90, que são os carros que são roubados por ano dessas duas marcas. É isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.